Boa noite, Betânia. Que honra você aqui. Menina, você não sabe a chuva que tava aqui. Agora que voltou a luz, só Deus sabe como eu passei um batom. Boa noite, pessoal. Eu achei que hoje eu não ia conseguir estar aqui. Caiu uma chuva aqui em Ribeirão Preto que assim, não tinha luz, não tinha nada. Como eu passei batom, eu não sei. Só Deus na causa. Eu até falei pro doutor Bruno, falei, olha, acho que a gente não vai dar conta hoje não. Aí a luz voltou agora há pouco, gente. Graças a Deus. Que não podemos perder doutor Bruno. Aí também, Betânia, chuva. Nossa, aqui também. O duro que acabou a força, né? Esse que foi o problema aqui. Força que foi o problema. Gente, a força aqui foi forte. Uma chuva. Nossa. Aí acabou a força. E, e é horrível, né? Porque já tava escuro, 6 da tarde. O doutor Bruno entrou. Deixa eu pôr uma luz aqui pra eu ficar um pouquinho mais bonita. Essa luz aqui não tá acendendo hoje, não. Não tá querendo força, não. Vamos lá, deu certo. Vamos lá, doutor Bruno. Vamos chamar o doutor. Doutor Bruno é aqui da minha cidade, Ribeirão. Aliás, ele não é daqui, né? Mas está aqui. Oi, doutor! Oi, Samanta, tudo bom? Como é que Tudo você tá, bom? bem? Tudo Tudo bem. bom, Tava graças a falando pro Deus. pessoal aqui que só Deus dá causa pra eu estar aqui, né? Acabou a energia. Você me Aí eu contou. falei, Malemar, passei pelo menos um batom, eu passei, porque não dá pra ficar sem, né? Não, com certeza. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado pelo convite, viu, Samanta? Imagina, é uma honra. Falei pro pessoal que o doutor é daqui, mas você não é daqui, né? Você Não, não está sou. aqui, né? Isso. Mas eu adotei Ribeirão como minha terrinha também, viu? Ah, Ribeirão é bom, né? É, o pessoal diz que quem bebe da água de Ribeirão não volta, né? E eu vou dizer, viu? Difícil mesmo, É, porque é bom e demais ficar depende da aqui. água, né? Porque tem uma É. água, o Chopin daqui, pelo menos eu adoro o Chopin. O Aí Chopin daqui não tem igual. já aprende, né? Oh, depois que aprendeu o Chopin de Ribeirão, você não consegue o outro. É mesmo, viu? Não é? Muito bom. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu Aqui que é um agradeço. papo de mãe mesmo, descontraído. Certeza. E a gente está aqui para levar informação para o pessoal, para as famílias que precisam, para os Uhum, profissionais também que cuidam dessas famílias. E uhum. agradeço demais sua presença aqui. Ah, eu que agradeço, Samantha. Obrigado pelo convite. Obrigada, muito obrigada mesmo por estar aqui e parar um pouquinho da sua noite. Eu sei que você está cheio de eventos, cheio de coisas para fazer e está aqui com a gente. Então vamos lá falar de transtorno de aprendizagem? Vamos embora. Ó, eu vou dar um combo agora, já a primeira pergunta, porque eu faço meu resuminho aqui, todo mundo sabe que eu sou super chatinha com resumo. Então vamos lá. Qual a relação entre transtorno psiquiátrico e transtorno de aprendizagem? O Uhum, que significa elas, né? uhum, E posso ter os dois, transtorno psiquiátrico e transtorno de aprendizagem? uhum. Agora, doutora, a noite é sua aqui. Não, tranquilo. Então, quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, né, a gente está falando assim dos transtornos mentais. E os transtornos mentais, eles podem estar relacionados com diversos domínios da mente humana, né?
existia muito aquela questão da fissura, né, da cisão entre mente e cérebro, entre o que era corpo, o biológico e a mente. Isso cada vez mais se aproxima, mas de fato a gente tem que levar em consideração que existem questões cerebrais, né, que elas são muito, muito, muito orgânicas, que a gente sabe que elas têm relações com alterações da estrutura do cérebro, do funcionamento do cérebro em alguns aspectos maiores, e a gente tem a mente da gente, que é esse grande tecido que está aí dentro do cérebro, mas que não é só uma coisa anatômica, não é só uma coisa biológica, faz a gente ser quem a gente é. Né? E dentro dessa questão da psiquiatria, da mente humana, a gente está falando em diversos aspectos, né? O humor, a atenção, a vontade como uma necessidade humana de realizar alguma questão, é, a parte cognitiva, a parte intelectual, a forma como a nossa mente ela faz com que o nosso corpo, né, haja, o que a gente chama de psicomotricidade, a nossa capacidade de ter percepção do mundo, humor, afeto. Então, assim, a capacidade mental da gente ela é dividida em diversas sub-áreas, e essas diversas sub-áreas elas agem entre si e elas vão dar o nosso funcionamento como nós somos, né? Existe a nossa personalidade que também vai estar fazendo parte da nossa mente, e a gente pode ter alguma disfunção em alguma dessas áreas ou em várias delas, às vezes um transtorno que pode interferir em alguma área especificamente, mas que acaba prejudicando outras áreas do nosso funcionamento. Então, quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, a gente está falando de algo que esteja comprometendo o comportamento ou uma dessas funções psíquicas. Agora, isso pode ter relação com múltiplas causas, né? Quando a gente fala num transtorno psiquiátrico, a gente está falando em algo que pode ter uma questão biológica. Vou dar um exemplo. Pessoas que têm anemia, pessoas que têm problemas de funcionamento da tireoide, quando tem o hipotireoidismo, enfim. Isso faz com que o nosso organismo ele funcione de uma forma mais lenta, sem energia. E aí, ó, já mexe numa área psiquiátrica, né? Que é a questão da vontade, do ânimo, do prazer. Então, é muito comum, às vezes, a gente ter um quadro depressivo que, na verdade, quando a gente foi pesquisar, tinha alguma coisa orgânica, um problema de tireoide no meio, uma anemia no meio. Recentemente, eu tive um caso, né, de uma querida paciente que eu estava acompanhando também, que ela estava num quadro depressivo, e assim, a gente via que ela estava indo super bem, mas que tinha várias coisas que podiam ser trabalhadas, mas ainda tinha uma coisa meio fora da curva. E a gente descobriu nessa investigação também um processo de anemia que foi tratado, e isso ajudou na questão da melhora do quadro como um todo. Então, assim, são coisas que atuam em conjunto, né? E a isso a gente pode pensar nos transtornos psiquiátricos. Situações do nosso dia a dia, situações em que a gente está exposto a um trauma, uma situação estressora, uma pandemia, né, que está todo mundo preso dentro de casa, não pode fazer nada, está se irritando com facilidade, a convivência forçada, o pessoal está, ó, tá sendo difícil também. A gente pode, né, ter essas questões também. Então, assim, a gente pode ter diversos fatores que interferem e geram um prejuízo, né? O sofrimento mental, né, o sofrimento psiquiátrico, qualquer pessoa não só pode passar, como ela vai passar em algum momento da vida. O que muitas vezes não vai acontecer é isso virar um transtorno psiquiátrico, né? Mas aí, nesse sentido, a gente precisa observar mesmo essas questões. E aí, quando a gente fala na questão de um transtorno de aprendizado, a questão do aprendizado, ela vai, assim, um pouquinho, digamos, margeando esse conceito todo do que seriam os transtornos psiquiátricos. E a gente pode perguntar, o transtorno do aprendizado, ele é um transtorno psiquiátrico? Ele é um transtorno neuropsiquiátrico, né? A gente sabe que existem bases biológicas para que a criança, o adolescente, o adulto, ele tenha, ele manifeste um transtorno do aprendizado, né? E que isso pode ter relação no sentido de a criança, o adolescente, ter uma comorbidade com algum outro quadro que fica mais evidente nessas questões. A gente pode ter também algumas alterações realmente mais biológicas, né? Por exemplo, a questão de lateralidade. Às vezes a gente vai acabar tendo um adolescente que não desenvolveu um hemisfério cerebral dominante, e isso faz com que isso se manifeste também através, por exemplo, de um quadro de dislexia, de um quadro em que o paciente ele faz escrita em espelho, porque os hemisférios eles são conflitantes, não está tendo aquele hemisfério mais dominante, né? E a gente
pode pensar, então, nesses aspectos, levando em consideração que o transtorno de aprendizado, ele é um transtorno que ele tem suas bases biológicas, apesar que o nosso cérebro é super complexo, então não existe uma única causa para isso, né? E é um transtorno que ele, basicamente, se a gente fosse traduzir em poucas palavras, seria um quadro em que a gente precisaria seguir uma rota de aprendizado, e essa rota do aprendizado, por diversos motivos, né, do funcionamento cerebral, é como se ela tivesse bloqueada. E aí, o tratamento, a terapia, é exatamente no sentido de a gente poder procurar um caminho alternativo no sentido de chegar àquele mesmo objetivo, mas que não vai ser da forma tradicional, porque os mecanismos cerebrais que estariam voltados para aquela forma de aprendizado não estão funcionando da forma como a gente esperaria que eles funcionassem, né? E uma coisa pode gerar, também pode interferir na outra, né? Se a gente já tem um quadro, por exemplo, como um transtorno da leitura, por exemplo, a dislexia. Então, a gente pode ter também um quadro ansioso em relação a isso. A gente pode ter um quadro de humor. Se a gente tem um TDAH, isso pode fazer com que fique mais difícil a gente desenvolver os mecanismos naturais do aprendizado, não necessariamente levando a um transtorno do aprendizado, mas uma dificuldade de aprendizado. Mas são duas coisas que acabam caminhando muito em conjunto, né? E aí a gente precisa estar com um olhar bem carinhoso e amplo em relação a isso, porque são questões que elas se misturam muitas vezes. O transtorno de aprendizagem, ele leva essa ansiedade, né? Sim. Sim, porque é muito comum, quando a gente fala na questão do transtorno de aprendizado, a gente tem que lembrar que, por mais que às vezes a gente veja um quadro sendo mais perceptível na adolescência, às vezes, até na vida adulta, que a gente finalmente consegue ter um diagnóstico em alguns aspectos, por conta do aumento das demandas em que a criança e o adolescente eles foram dando, assim, conseguindo seus recursos, né, próprios para poder dar conta daquelas dificuldades, e a gente tem que lembrar que cada pessoa é diferente, então o grau de dificuldade pode ser diferente para cada um, mas o mais comum é que o transtorno de aprendizado ele se manifeste ainda na infância. Né? É bem perceptível que a gente ainda na primeira infância a gente já consiga perceber que existe um ponto fora da curva naquela capacidade do aprendizado e da parte intelectual como um todo. Né? E quando a criança está junto com os seus pares, né, com as crianças da mesma faixa etária, os adolescentes da mesma faixa etária, é muito comum aquela questão da comparação. Então, assim, o fato de a criança e o adolescente com o transtorno de aprendizado, ele ter aquela dificuldade, muitas vezes, de fazer algo que seria, digamos, básico para outros da mesma faixa etária, mas que para ele é muito mais difícil, isso gera o que a gente, assim, fala, tem um prejuízo na autoeficácia, ou seja, na capacidade de o adolescente perceber que ele é bom e que ele é capaz e que se ele for em frente, ele consegue fazer aquilo. Muitas vezes, quando a gente não aborda essa questão de forma precoce, né, a gente tende, às vezes, a favorecer um ambiente em que o adolescente ele acaba tendo aquela visão de si de que ele não é capaz e que não adianta o esforço porque ele já sabe que não vai conseguir, né? Então, é por isso que a gente tem muito essa questão da ansiedade, existe uma ansiedade social muito grande, né? Desde pequeno a gente está ali exposto a ler em público, a falar, né? Chama ali fulaninho, cicraninho, levanta, você vai ler essa parte do texto e tal, e de repente a criança com o TDAH, com transtorno de aprendizado, ela vai ter uma dificuldade nesse aspecto, e isso vai ser um causador, às vezes, muito de ansiedade, de evitação na escola, de maus comportamentos na escola, de perda no interesse escolar. Então, muitas vezes a gente vai ver, a criança não vai chegar para a gente com uma queixa de que ela não está conseguindo desenrolar a leitura, muito pelo contrário. Muitas vezes o que vai chegar para a gente é de que na escola está tocando terror, na escola ninguém dá conta desse menino, ele não se interessa, ele não participa, ele se afasta e tal. E quando a gente vai ver, na verdade, isso é quase que um mecanismo de defesa da criança para não se expor a uma situação que para ela é extremamente angustiante, que é ter essa dificuldade de fazer algo que seria, digamos, esperado e fácil naquela faixa etária, mas que para ele não está sendo fácil, pelo contrário, está sendo um desafio e está sendo uma grande angústia, né? Vivenciar esses aspectos.
Isso me recorda muito o processo do meu filho, né? Meu Uhum. filho, no primeiro ano, ele é uma criança muito dócil, muito tímida, muito quieta. Uhum. No primeiro ano, ele botou terror na escola. Ele Uhum. batia nos amigos, Uhum. ele só queria ir na diretoria, porque ele sabia que se ele fizesse algo de errado na escola, ele ia para a diretoria, então ele fugia, era muita dor de cabeça, muita dor de Uhum. barriga, tinha que sempre buscá-lo. Até um Uhum. dia que a escola começou a jogar culpa em mim. E Uhum. aí eu troquei de escola, né, por N fatores, e cheguei na outra escola relatando esse comportamento que não era meu filho. E Uhum. a escola pediu uma semana, e em uma semana ela me relatou: ó, seu filho está pedindo socorro. É isso que Uhum. ele está pedindo, ele não está dando conta. E Uhum. vamos procurar uma neuropsicóloga, fazer uma avaliação. E assim foi Uhum. o processo. Até com 9 anos, fechou dislexia e o transtorno Uhum. de déficit de atenção com hiperatividade. Apesar Uhum. que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade fechou antes da dislexia, né? Uhum. Porque se Uhum. fecha, foi muito mais rápido. Mas ele Uhum. botava terror na escola, uma coisa que Uhum. não era característica dele, Uhum. porque ele não Isso. estava suportando lá. Uhum. E é importante também isso que você falou, Samantha, que a gente às vezes vê, né, quando a gente faz o processo de avaliação de qualquer quadro na infância e na adolescência, um dos aspectos que são primordiais é a avaliação de como é essa criança e como é esse adolescente em determinados diversos ambientes, né? Porque assim, se a criança ela toca o terror em casa, e toca o terror na escola, e toca o terror na casa dos avós, isso tem um significado. Se ela toca o terror só em casa, na escola não toca o terror, não toca com os avós, isso tem um outro significado. Se ela toca o terror só na escola, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Não é entender. Ah, o pessoal está pedindo um oi aqui, ó, Carlinhos, boa Carlos noite, Mendes. Carlinhos. Boa noite, Até Carlinhos, boa notei, noite, Carlos Mendes. Rose, Rô, boa noite para vocês. Obrigado por estarem acompanhando aí a nossa live, viu? Então, o que acontece? Essa mudança de comportamento nos determinados ambientes, isso é muito importante para a gente poder entender, né? Porque se a gente vê que existe um padrão de funcionamento em todos os ambientes, isso tem um significado para a gente, né? Que aquele padrão ele é muito mais introjetado em relação à questão da criança. Mas se a gente fala de um padrão que acomete a criança em determinado ambiente, muitas vezes a gente vai estar falando de um estressor específico naquele ambiente que está gerando algum mau comportamento. É aquela coisa que eu sempre falo. Não adianta a gente querer entender o que está acontecendo. Entender o que é fácil. Basta a gente sentar e anotar e ver o comportamento. Está acontecendo isso, 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 isso. O importante é a gente entender o porquê essas questões estão acontecendo, né? E assim, na criança, na infância e na adolescência, a gente divide assim os transtornos grosso modo, existem os transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente vê muito o que a gente chama de transtornos internalizantes e transtornos externalizantes. E se a gente fosse, assim, basicamente traduzir esses termos, o que é que isso significaria? O transtorno internalizante é aquele transtorno que a criança ela sofre para dentro, em que ela fica ali amuada, em que ela perde o ânimo, em que ela está querendo ficar o dia todo quieta no cantinho dela, não quer fazer mais nada, perdeu a vontade e tal. Inclusive, é uma coisa, né, papai? Só ficar de olho também, que tem muito aquela coisa, né? Ah, ele era um santo, não fazia barulho, não dava um pio. Ó, criança que não faz barulho, criança que não dá um pio, criança que fica quieta demais, isso já pode ser um sinal precoce de algum sofrimento. Criança, geralmente, quando tá fazendo barulho, ela tá cutucando alguma coisa que não deve. Então, assim, criança muito quietinha, a gente tem que ter esse olhar, porque é normal para a criança que ela explore o ambiente. Mas a gente também tem o que a gente chama de quadros externalizantes, que é quando a criança, é como eu estava falando, ela manifesta, né, ela sofre para fora. Então, ela vai fazer com que o ambiente sofra junto com ela uma angústia que ela está vivenciando. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou angustiado aqui porque eu não quero falar em público, eu não consigo ler, tá todo mundo lendo, eu não leio, eu não sou capaz, que é o que passa na mente dela, né? E aí a tia vai me chamar para falar na frente de todo mundo. Eu não quero participar dessa atividade, eu vou tocar o terror aqui mesmo, então começa lá a não fazer tarefa, bagunçar, cutucar, evitar de forma ativa, procura aquele tio que tem o mais jeito, né? Sempre procura, né? Ah, fulano
o porteiro da escola era quem mais conseguia acalmar ele. Ele vai lá buscar o porteiro, mas não quer ficar na sala de aula porque não quer ser forçado a uma situação que para ele é desgastante demais. E aí é quando a gente realmente vê o quadro se manifestar de forma muito mais intensa, né? Que é quando o quadro ele externaliza. Por quê? Porque enquanto a criança está sofrendo de forma internalizante, ela está sofrendo sozinha. Quando ela está externalizando, ela começa a fazer com que todo mundo sofra com ela, né? E aí fica mais fácil a gente ver que está acontecendo alguma coisa errada e a gente buscar ajuda, né? E aí é muito comum isso, que a criança, com a dificuldade e com o transtorno de aprendizado, né? Que são duas coisas diferentes. A dificuldade de aprendizado é uma coisa, o transtorno do aprendizado é uma outra coisa. Mas levando em consideração esses dois aspectos, no geral, a gente acaba percebendo muito mais quando a criança começa a causar. Aí é quando a gente percebe que a coisa já saiu dos eixos e que a gente precisa investigar um pouco melhor aquela questão. Gostei da expressão, causar. Quando a criança causa. Quando a criança causa é que o pessoal procura ajuda, né? Mas geralmente isso já vinha acontecendo, alguma coisa já tinha acontecido antes, só que a gente às vezes não conseguiu perceber, né? Tão precocemente. É uma pena, né? Principalmente dentro de uma escola, né? Tantas crianças às vezes estão pedindo socorro, que era o caso do meu filho, e ninguém estava olhando para ele como tinha que olhar, né? E por isso que eu falo, as pessoas precisam se informar. Tudo mudou, né? As coisas estão andando, as coisas estão. A ciência está aí, né? Que delícia, né? A ciência, cada dia que passa. Mais gente estudando, mais pesquisa aparecendo, graças a Deus, né? E na verdade, assim, se a gente for pensar na questão de transtorno de aprendizado, talvez a nossa compreensão seja maior de uma forma mais recente, mas são coisas que já são descritas, é como o TDAH, né? Assim, a gente vê muito isso no consultório, a pessoa fala, TDAH, agora todo mundo quer ser TDAH, agora todo mundo quer tomar remédio para TDAH, não sei o que, inventaram. Mas quando você vai ver, o TDAH é um transtorno que é descrito desde o início dos anos 1900, em diversos aspectos, né? A medicação já é utilizada desde 1940, né? Então, assim, são quadros que não são recentes. Talvez o nosso conhecimento, né? A gente venha ampliando essa visão de forma mais recente, mas os transtornos de aprendizado, eles são descritos desde os finais do final dos anos 1800 para o início dos anos 1900, né? Quando já eram estudados causas, né? Quadros como esses. Então, assim, de fato, não é uma coisa nova. A gente aqui talvez esteja voltando o olhar, né, com uma forma mais cautelosa e cuidadosa para isso hoje, né? Por isso que às vezes eu converso com muito profissional que fala assim, quando eu vou dar um diagnóstico e numa devolutiva de um paciente que fez avaliação, o pai ou a mãe sempre fala, nossa, eu era assim, nossa, eu era assim. Então, assim, já existia 30, 40, 50 anos atrás, só que a gente conduzia de uma outra forma, né? Com certeza. Que hoje E assim, você falando, né? A gente falando dos dois transtornos, né, principais, acho que não principais no sentido da prática, mas hoje na nossa conversa, tanto a dislexia quanto o TDAH, os dois têm uma herança genética fortíssima. Então, assim, a gente está atendendo hoje, né? A gente está vendo hoje as crianças e os adolescentes, mas provavelmente quantas pessoas na família, né? Quantos pais, quantos avós sofreram com o mesmo transtorno, porque a taxa de herdabilidade, né, é muito, muito, muito grande. Existem taxas que chegam a 40%, 50%. Então, assim, você tem um pai com TDAH, 50% de chance, às vezes, do filho ter TDAH também. Só que hoje a gente consegue ter uma visão de que aquilo é um transtorno que a gente consegue contornar e explorar melhor as potencialidades, né, do adolescente, da criança, mas antigamente, infelizmente, era mais na base da punição. Então, assim, a gente vê hoje muitas pessoas que sofrem com isso, até com a própria frustração de falar assim, olha, eu poderia ter ido mais longe se eu tivesse sido bem orientado, né? Isso às vezes dói um pouquinho no coração da gente, porque a gente sabe, né? Como você falou, assim, está avançando, né? A gente tem vontade de pegar uma máquina do tempo e ir lá atrás, né? Porque realmente tem tanta gente que está sofrendo hoje por falta de uma abordagem adequada, que hoje a gente tem mais conhecimento. E aí é onde entra também o outro lado que você falou, né? Assim, a gente precisa informar.
Quanto mais a gente informa, mais a gente tira esse preconceito de que existe somente um formato do aprendizado e um formato do funcionamento humano. A gente entende que podem existir essas questões e que, na verdade, se a gente está vendo que é difícil, isso pode, às vezes, estar apontando até para um transtorno que precisa ser realmente avaliado e tratado, né? Não como uma coisa que a gente vai tirar na base do castigo, enfim, que, infelizmente, ainda faz parte de uma cultura muito vigente, né? Eu falo, né? E é uma pena que muita gente ainda tem que, por exemplo, o meu projeto surgiu por dificuldade de N pessoas, até a minha própria dificuldade. Eu tomei coragem, fui lá, voltei a estudar, voltei a fazer faculdade, entrei na área da educação novamente. Então, assim, e hoje montei esse projeto para divulgar, porque mesmo assim estamos em 2021. A grande maioria das escolas não tem esse olhar, sabe? Olimpíadas. Meu filho está numa Olimpíadas agora essa semana, de matemática, né? É um absurdo. Eu entrei em contato com a empresa que está fazendo, não tem acessibilidade. Então, assim, estamos em 2020, né? Então, acho que precisamos parar também de vamos ter bolsa quem chegar na nota X. Ganha 20% de bolsa. Tem coisas assim desnecessárias que as pessoas tinham que mudar a visão. Porque não é todo mundo que tira nota que vai ser bom ou vai ser um ótimo profissional futuramente, né? Então, acho que de repente... eu me empolgo, doutor. Eu fico com uma raiva. Não, mas isso é importante, né? Hoje eu estava conversando um pouco sobre a questão de altas habilidades, né? Superdotação. A própria superdotação, as próprias altas habilidades, no geral, elas vêm com uma área do funcionamento que ela é superior em detrimento de outras áreas que são inferiores. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai ter uma pessoa que vai ter uma alta habilidade, enfim, na parte motora, na parte psicomotora ou na parte artística, mas que é uma pessoa, por exemplo, que ela pode ter a dislexia, né? A gente... Claro, nem antes de uma live dessa aqui, nunca que eu iria entrar sem reler alguns aspectos, né? E, por exemplo, um dos exemplos que acabam mais surgindo em vários e vários relatos é o do próprio Einstein. Ele mesmo fala, né? Um cara que era super, né? Assim, uma mente fantástica. Até hoje, as pesquisas e os tratados de Einstein são super relevantes para muitas coisas que eu acho que nem ele imaginava que iriam ser tão relevantes, né? E ele mesmo fala, e o discurso dele a respeito da leitura, de que ele consegue decodificar, né, a leitura, mas não consegue ele mesmo interpretar o que ele está lendo, apontou muito nesse sentido da questão de Einstein ser realmente um possível disléxico. Então, assim, existe o quadro de altas habilidades que vem em detrimento de alguns outros prejuízos. E a gente saber que, na verdade, o importante não é a gente ter aquele funcionamento como um todo que seja o padrão, o encaixotado e desejável. Na verdade, a gente tem que ver quais são as potencialidades e trabalhar muito as potencialidades e identificar precocemente as dificuldades para que a gente possa corrigir e procurar vias alternativas de abordagem dessas dificuldades, né? Porque, em geral, mesmo não falando do ponto de vista de transtorno, a gente tem que levar em consideração que, no geral, qualquer criança ela vai se destacar em uma área a mais do que em outra área, mesmo que a gente não esteja falando de transtorno. Então, assim, a gente individualizar, a gente encaixotar potencialidades é um risco que a gente corre porque nós somos todos diferentes, né? E a gente tem que valorizar essas peculiaridades de cada um. Isso é uma coisa assim que ainda é muito arcaica e que depende de uma coisa que a gente precisa realmente disseminar mais esse conhecimento, né? Muito. E eu acho que se os educadores tiverem uma noção que o ensinar diferente para todos, independente de diagnóstico, todo mundo vai se beneficiar. Porque ninguém aprende igual, né? Com certeza. Então vai ser tão bom para todo mundo e as formas diferentes de aprender, isso beneficia a sala toda, né? E até ele mesmo. Porque eu tenho professores do meu filho que falam, nossa, eu não imaginava que era muito mais fácil dar aula assim, porque o Rodrigo, eu tive que dar aula por causa do Rodrigo, que é o meu filho. Então, assim, foi mais fácil para a sala inteira. Então, e até para o professor, né? Então, gente, busquem informações, por favor. Com certeza. Doutor, vamos lá. Qual que é o papel
do psiquiatra no transtorno de aprendizagem? Então, quando a gente fala na questão do transtorno de aprendizagem, a gente tem que levar em consideração duas questões principais, né? A gente tem que entender, primeiro, a gente realmente discriminar o que é o joio e o trigo no sentido de um transtorno de aprendizagem, porque o transtorno do aprendizado, ele é um transtorno realmente específico em que a gente vai ter todo um funcionamento cerebral, todo um funcionamento intelectual, oportunidades, um ensino estruturado para determinada habilidade escolar, e mesmo assim, naquela determinada habilidade escolar, ou às vezes isso acontece em conjunto, né, com mais de uma, mas enfim, a gente vai ver que aquilo está andando de uma forma muito discrepante em relação às diversas outras áreas do aprendizado, né? Então, por exemplo, para a gente falar num transtorno de aprendizado, a gente não pode estar falando, por exemplo, numa deficiência intelectual. Se a gente tem uma deficiência intelectual, isso naturalmente vai levar a uma dificuldade de aprendizado como um todo. Então, eu não posso falar num quadro de transtorno de aprendizado nesse contexto, né? A gente está falando de um outro transtorno maior que leva a uma dificuldade de aprendizado. Se eu tenho, por exemplo, um TDAH muito severo, pode levar a uma dificuldade de aprendizado. Se eu tenho um problema auditivo, isso vai me levar com certeza a um problema na escrita, na leitura. Então, a primeira questão é a gente identificar realmente e separar o que é dificuldade de aprendizado de transtorno de aprendizado. E aí, essa avaliação ela é muito, muito, muito ampla. Por quê? Porque a gente tem que realmente investigar todos os contextos biológicos, né? É uma base biológica que vai ter, digamos assim, um substrato, né? A gente tá com, digamos, aquela história da parábola da casa na areia, né? A casa foi construída na areia e a casa está desabando. Mas espera aí, o problema é da casa ou o problema é da base, né? Então, se a gente tem uma base firme na rocha, se a gente tem uma estrutura cerebral adequada, se a gente tem um desenvolvimento cerebral adequado, se a gente está diante de um contexto que favorece o aprendizado, que favorece aquela questão, e mesmo assim, diante de toda uma base firme, a gente está diante de algo que está andando de forma discrepante, aí a gente pode estar falando de um transtorno. Mas, por outro lado, a gente pode estar falando de bases biológicas que não estão necessariamente adequadas, ou situações que podem estar interferindo. Por exemplo, é muito comum a gente ver crianças que têm dificuldade de aprendizado, às vezes de coisas diversas, né? Sei lá, geografia, matemática, enfim. Mas quando você vai ver a parte de leitura já não era boa, a parte de escrita já não era boa. Quando você vai investigar, às vezes a parte auditiva já tinha um problema. Então é uma coisa muito mais lá atrás, que não permitia uma boa base, né? Um bom substrato para que a criança pudesse realmente ter um aprendizado adequado. Então, quando a gente fala na questão do papel do médico, tanto do psiquiatra quanto do neuropediatra, que são os dois profissionais que vão atuar mais nessa área dos transtornos de aprendizado, o psiquiatra da infância e o neuropediatra, né? A gente vai primeiro discriminar o que realmente é transtorno de aprendizado do que pode ser uma dificuldade de aprendizado por diversas outras causas que podem ter 1 milhão de explicações. A segunda questão é que dentro da psiquiatria a gente tem os transtornos psiquiátricos também que podem interferir no aprendizado, né? Como a gente pode ter o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos por conta do transtorno de aprendizado. Então, aquilo que a gente estava conversando, né? A criança está ali, ela está no processo de alfabetização, terminou a alfabetização, ela não está com aquela fluência verbal, ela ainda não está com aquela coisa assim de reconhecer a palavra, ela ainda fica silabando muito na leitura, sílaba por sílaba. Depois você vai perguntar se ela entendeu, ela não entendeu muito bem. Mas tudo bem, foi o ano da alfabetização, vamos para o segundo ano agora. Aí a criança passa, os outros começam a desenrolar melhor essa habilidade e a criança lá continua com a leitura silabada, ou enfim, não consegue ter um reconhecimento adequado da leitura, e aí a tia começa a chamar um, começa a chamar outro para ler, e ela começa a evitar, né? Começa a causar todo tipo de coisa, pede muito para ir no banheiro, pede muito para sair da sala, porque não quer passar por aquela situação. Isso vai gerando uma angústia, e aí às vezes a gente tem aquela percepção de que, não, talvez seja realmente só uma dificuldade, vamos ver, né? E a gente não investiga. Põe a criança com outra criança, às vezes tem uma criança que é muito desenrolada na leitura, e aí ela às vezes gera uma carga, uma sobrecarga emocional na outra criança, porque está gerando
puxando dela uma demanda que ela não está dando conta, enfim. E isso começa a mexer com a questão que a gente chama de autoeficácia, né? Que é a percepção da criança dela fala assim, não, eu sou capaz, eu consigo. Por quê? Porque todas as vezes que ela tentou se provar, né? Provar para si mesma que ela ia tentar, ia conseguir, ela não conseguiu, mas por conta de um transtorno, então começa a vigir na mente dela aquela coisa de que ela não é capaz, e aí começa a ter um processo evitativo que gera angústia, que gera sofrimento. Então a gente pode ter também transtornos, né, de humor, quadros depressivos, quadros ansiosos, que vêm secundários ao transtorno de aprendizado não diagnosticado e não tratado, né? A gente sabe, por exemplo, a questão do TDAH e do transtorno de aprendizado é comum à comorbidade, mas, na verdade, a comorbidade mais comum, tanto para o transtorno de aprendizado quanto para o TDAH, são os transtornos ansiosos. Então, assim, por mais que um e outro possam andar em conjunto, os dois são um fator de risco para a criança desenvolver quadros ansiosos e quadros de humor. Então, a gente precisa ter um olhar muito a respeito disso, né? E o papel do psiquiatra é esse, a gente tentar identificar o que é dificuldade de aprendizado e o que é um transtorno de aprendizado, por que isso está acontecendo, se existem outras situações que possam estar corroborando para isso, e também como essa questão do transtorno de aprendizado gera sofrimento, gera dificuldades que precisam também ser abordadas na criança. E quando eu como mãe, procuro um psiquiatra para o meu filho, porque normalmente a escola te encaminha para uma neuropsicóloga, ou uma psicóloga, né? Ou psicopedagoga também, para fazer uma avaliação neuropsicológica, que é o primeiro passo que elas falam. Mas quando eu olho para o meu filho, eu falo, não, eu tenho que levar para um psiquiatra. Então, geralmente existe mesmo essa questão do caminho da avaliação neuropsicológica, e é uma ferramenta fundamental, assim, ajuda demais a gente a fechar esse diagnóstico, entender inclusive as potencialidades da criança, né? Não só as dificuldades, mas também as potencialidades. E como é que a gente pode planejar, às vezes o neuropsicológico, quando ele é muito bem feito assim, a gente tem uma noção muito clara de qual é o caminho que a gente vai ter que percorrer para realmente traçar o projeto terapêutico de como vai trabalhar com aquela criança, né? Então, assim, o neuropsicológico é uma ferramenta fundamental. Qual é a grande questão? Quando a gente fala da avaliação psiquiátrica, da avaliação médica, seja ela neuropediátrica ou da psiquiatria da infância, a gente está falando também de uma avaliação que vai ajudar a mostrar a gente, por exemplo, o seguinte: de fato, eu tenho um prejuízo no neuropsicológico em questões da parte de cálculos ou da parte da leitura. A gente consegue ver os subtipos de prejuízo, né, quando a gente vai avaliar o laudo do neuropsicológico. Mas, dentro da avaliação médica, a gente acaba indo também em causas, em possíveis causas, para que possam estar gerando essa avaliação. Então, assim, a avaliação médica, ela não vai excluir o benefício do neuropsicológico. Nem são duas coisas concorrentes. Na verdade, a avaliação médica, ela vai ajudar a gente a ter uma visão ampla das possíveis causas para aquilo, e excluindo-se essas causas, então fica realmente como sendo o transtorno puro do aprendizado, né? Que às vezes a gente vai ter quadros que parecem muito com descalculia, quadros que parecem muito com dislexia, mas que na verdade não são, e a gente faz aquela busca de outras situações que a gente vai avaliando, e a gente acaba identificando algumas questões que podem levar a um quadro de dificuldade específico no aprendizado, sem necessariamente ser um transtorno do aprendizado. Mas, assim, mais uma vez eu falo, não quer dizer que o neuropediatra ou o psiquiatra da infância não vai pedir o neuropsicológico. Muito pelo contrário, é muito provável que ele vá pedir o neuropsicológico, né? Só que a gente acaba complementando essas outras lacunas da informação que vão ajudar a gente a ter dar alguns passos a mais. Eu falo sempre que o tratamento eficaz é uma equipe interdisciplinar, né? Isso certeza. Porque todo mundo tem um papel muito importante, e cada um pega um pedacinho lá, né? É verdade. E eu chamo de engrenagem. Eu escrevi um livro. As engrenagens, cada um olha para uma engrenagem para acertar e funcionar bem, né? Isso, exatamente. Isso é essencial, gente. É muito importante isso. Muito importante. Uma equipe coesa é a chave realmente de a gente poder ter essa melhora como um todo, né? Cada um, assim,
tendo o seu olhar contribuindo, não são olhares separados, na verdade são olhares Não. complementares, no sentido de a gente conseguir realmente amarrar aquelas informações e chegar não no que está acontecendo, mas no porquê isso está acontecendo. Quando a gente explica o porquê, na verdade, esse é o papel do psiquiatra, esse é o papel da avaliação. É a gente explicar o porquê aquilo acontece. Quando a gente chega nessa resposta, a gente consegue traçar um projeto terapêutico muito mais adequado e muito mais fácil. Então é importante que a gente tenha assim. E como que é o tratamento com o psiquiatra, por exemplo, do meu filho que já está diagnosticado com dislexia e transtorno de déficit de atenção? Como que é o tratamento? O tratamento para os transtornos de aprendizado, na verdade, ele não se dá do ponto de vista médico, né? Não se dá do ponto de vista medicamentoso, corrigindo a fala, né? Não existe uma medicação que vá tratar o transtorno do aprendizado. Na verdade, até quando a gente estava falando com a doutora Cris lá no início do mês, né? A doutora Cris também é fono, e ela também trabalha muito com essa questão da dificuldade, né? E transtorno do aprendizado. Ela é muito, muito competente, né? Eu quero falar com ela também. Vou te pôr em contato com ela. Ela é muito top. Eu adorei ela. Ela trabalha com o método fônico, né? Que é exatamente uma das rotas alternativas para a alfabetização de crianças que não estão dando conta da parte da alfabetização do meio tradicional. Até porque como a gente está falando, por exemplo, da leitura, né? A gente está falando na leitura de áreas cerebrais que elas ficam mais na região temporal, occipital e parietal, mas mais à esquerda, que são áreas voltadas à decodificação de símbolos, né? E a criança e o adolescente com transtorno do aprendizado tende a ter um funcionamento de regiões à direita de decodificação de objetos. Então, é como se fosse, ao invés de uma decodificação do código em si, né, do que é a letra, do que é aquela palavra, do que aquela palavra representa, de como eu faço aquela imagem mental e trago um significado àquilo, né, que a gente pode também ter essa questão tanto fonológica da dislexia quanto a questão semântica mesmo do significado, e a gente pode ter esses dois domínios que geram as diversas apresentações, e isso a gente está falando dentro da dislexia, né? A gente está levando a criança a usar, a criança com transtorno do aprendizado, ela está utilizando uma outra rota do cérebro. Isso, acho que foi um trovão que deu aqui. Ela tá aqui também, tá caindo o mundo. Deus abençoe que chova, mas que não cai árvore aqui no carro do povo, né? E não cai energia agora, hein? É verdade. Enfim, então a criança ela está usando uma outra área do cérebro que não era voltada para aquela decodificação de símbolos. Ela era voltada para a decodificação de objetos, né? Então, por exemplo, a criança ela fica ali naquela coisa de tentar ver uma letra e aí lembrar o som daquela letra, ver a outra letra, lembrar o som daquela letra, e vai num processo silabado, mas tem uma dificuldade enorme de trazer significado àquela questão, ou às vezes não consegue nem chegar e ter aquela visão da palavra como um todo, ela vê aquilo como um objeto, e aí aquilo ali não gera um significado, né? Então, assim, essas questões, a gente está falando de vias cerebrais do aprendizado, em que a gente esperaria que o caminho seguisse por esse trajeto, e já que não está seguindo por esse trajeto, qual é o papel do tratamento? O tratamento é a terapia, né? A gente trabalha, principalmente, por exemplo, na dislexia, muito junto com a fono e com a psicopedagogia, no sentido de procurar esses caminhos alternativos do aprendizado para levar a gente a uma rota final. Né? Como, digamos assim, a criança, digamos que ela seja aquele programa, né, que o pessoal gosta, né, de que o cara cai de helicóptero no meio do mato, enfim. Digamos que a criança que não tem o transtorno, ela tem um mapa, uma linha reta, ó, siga nessa linha e você vai chegar ali no rio. E a outra criança, a gente vai ter que ver, ó, ela não tem esse mapa, ela caiu num canto aqui meio inacessível, então vamos procurar qual é o melhor caminho, mas assim, o caminho tradicional não vai rolar para ela, então a gente precisa procurar um outro caminho para que ela chegue naquele mesmo fim, só que o caminho em si foi um trajeto totalmente diferente do que seria esperado, do que seria o mais fácil. Né? Então é onde entram as terapias. Agora, o papel também da avaliação clínica, além de fechar esse diagnóstico e ter esse trabalho junto com os terapeutas, porque no transtorno do aprendizado as terapias elas são fundamentais, elas são realmente a primeira linha, né, de tratamento.
A gente tem que lembrar que o transtorno do aprendizado ele gera muita angústia, ele gera muito sofrimento. E por gerar muita angústia e gerar muito sofrimento, às vezes a gente vai estar diante de quadros psiquiátricos que podem ter sido instalados pelo transtorno. E a gente precisa tratar, porque o tratamento, a abordagem desses quadros, né, de um quadro ansioso, de uma fobia social, enfim, isso vai interferir demais em como a criança ela, pode progredir no transtorno também, na avaliação e na abordagem do transtorno de aprendizado, como a gente também pode ter um quadro comórbido, como por exemplo o TDAH. Então, assim, se a gente já caiu lá no meio do mato, já caiu numa zona inacessível, já não tem um mapa, já tem que procurar um caminho alternativo, botar aí num paredão de pedra para ficar mais difícil o negócio. Então, assim, tem que tratar o outro transtorno, se esse tem tratamento medicamentoso, porque a gente diminui pelo menos uma das barreiras que está impedindo a gente chegar naquele processo final que é o nosso desejável, né? E vale ressaltar que esse caminho, cada um tem o seu, né? Com certeza. Não adianta padronizar, né? A gente tem que realmente entender cada pessoa, cada peculiaridade, cada funcionalidade. Tem até um modelo mesmo, né? O modelo da dislexia como um todo, né? Existe um modelinho em relação à questão das funções fonológicas, das funções semânticas, né? Quando a gente tem prejuízo em um e outro. E essa combinação é a que vai dando a característica individual de cada um dentro do transtorno, né? Então, assim, não existe uma coisa certa. Na verdade, você tem que ver qual é a necessidade e qual é a potencialidade, né? A gente fica falando, às vezes, muito na dificuldade, mas não, a gente tem que ver também qual é a potencialidade. A potencialidade, muitas vezes, vai ser a chave que a gente vai ter, né, o trunfo que a gente tem para falar, vamos então pegar esse caminho, porque se a gente tem essa potencialidade a mais, isso vai ajudar a gente a chegar nesse objetivo, só que por uma rota diferente. Nas minhas palestras com as mães, que eu tenho muita roda de conversa, né, em Meet, em Zoom, com muitas mães. A primeira palavra que eu falo para elas, aqui não existe a palavra dificuldade, meu filho não consegue. A gente só vai falar das coisas que eles conseguem. Porque se a gente elevar essa parte, e estando num tratamento devido, com os profissionais corretamente, tudo vai se encaixar. Porque, por isso que eu falo, o papel da família está junto com os médicos, está junto com toda a equipe, porque a família também é terapêutico também a família. Imagine a família só ficar falando da coisa ruim. Então, em todas as conversas que eu faço, eu falo, aqui não existe a palavra dificuldade. Aqui a gente só vai falar das potencialidades. E a coisa... E aí você leva isso para dentro de você e seu filho percebe. E é muito engraçado, assim, a gente estava falando de caminhos, né? Eu tenho 2 filhos, uma já fez a avaliação neuropsicológica, porque ela está no final do 2º ano e já está em tratamento com a fono. Ela deu risco para dislexia. Então, eu vou ter 2 disléxicos, só que são completamente diferentes e o tratamento completamente diferente. Então, não existe receita de bolo, né, doutor? Não existe. Essa questão, às vezes, inclusive, é uma outra coisa. Tem até um postzinho que eu coloquei no meu Insta, já tem alguns meses, já falando sobre a criança e o adolescente como sendo uma embalagem sem rótulos, né? E essa questão do diagnóstico, eu digo assim, é um rótulo, sabe? Às vezes o pai, a mãe chega com a criança, com o adolescente, assim, naquele afã de dar um nome à dificuldade, sabe? Só que assim, depois que você deu o nome, a mesma criança que entrou é a criança que saiu, entendeu? Ela não perdeu um braço, não ganhou um braço a mais, não nasceu um dente, 3 olhos. Não, é a mesma criança. Então, assim, essa questão de rotular com um diagnóstico, ela é perigosa, né? Porque, na verdade, mas não é verdade, isso acontece, tipo assim, fica aquele desespero. Tipo, isso acontece muito no autismo, né? Pais de crianças autistas veem toda aquela dificuldade e vai, doutor, ninguém deu o laudo. Aí quando você chega lá e fala, não, realmente parece autismo. Ai, meu Deus do céu. Mas não já sabia? Não mudou nada. A mesma criança que entrou, ela saiu. O papel do diagnóstico não é rotular. Inclusive, eu sempre falo assim, se eu puder dar um diagnóstico rápido, ou se eu puder demorar 2, 3 consultas,
4 consultas, 10 consultas, eu prefiro demorar 10 consultas. Sabe por quê? Quando a gente é muito rápido em dar diagnóstico, a gente é muito rápido em colocar um rótulo, e quando a gente põe um rótulo, a gente justifica todas as dificuldades e todos os prejuízos por aquele rótulo, e a gente entra numa zona de conforto de não investir, de não investigar mais. Então é muito mais importante, assim, ó, não vamos dar nome para isso, essa coisa, né? Ah, 2 disléxicos, certo, mas peraí, não quero saber, eu quero saber o que é que você tem de potencialidade, o que é que a gente pode trabalhar aqui para investir em você, e você, qual é a sua cara, o que é sua cara, o que é bom para você, então vamos trabalhar nisso para você. Porque se a gente entra nessa coisa da dislexia, beleza, ó, realmente era mesmo dislexia, tá aqui do seu lado, tá embora para casa, sim, e não, a gente precisa entender a pessoa, né? A gente não tá aqui para tratar o nome, não está aqui para tratar o rótulo, né? Então, por isso que foi o que eu botei nesse post, né? Uma embalagem, a gente tem que ver nosso filho como uma embalagem sem rótulos. Eu não quero rotular a criança, porque na verdade eu quero ter a surpresa, né? O prazer de descobrir o que é que vai sair daquela embalagem. Eu sei que vai sair algo muito bom. Eu sei que também vão sair algumas coisas difíceis, né? Mas aquilo que sai de bom é o que a gente tem que aproveitar, né? O grande segredo do que a gente pode trabalhar e de como a gente potencializa, porque isso que você falou, assim, do ambiente familiar, ser acolhedor, isso é fundamental, né? Se em casa a gente, assim, se em casa, que é o meu refúgio, né? A minha família é o meu refúgio, eu não me sinto acolhido nas minhas dificuldades, então a quem eu vou buscar, né? Aí é onde entra o processo das referências, que não são tão favoráveis assim. E eu acho que, inclusive, eu estava até conversando na semana passada com a doutora Patrícia Capuano, terapeuta, sobre essa coisa do adolescer, né? Faz parte da adolescência a busca por referências. Então, os pais, eles sempre são uma referência, mas eles podem ser uma referência negativa no momento em que a gente não dá valor aos potenciais da criança, do adolescente, a gente não reconhece que ele é capaz e que ele pode, às vezes isso pode não ser tão fácil, isso precisa de uma abordagem diferente, mas que ele consegue, né, e que a gente vai procurar esse caminho. Então isso gera uma autoimagem muito mais forte, né, na criança, no adolescente, de que ele é capaz e de que ele vai buscar e vai conseguir, mesmo que não seja como todo mundo consegue. Agora, quando a gente tem aquela visão de que realmente, até em casa, eu não posso falar nada, porque quando eu falo, o pessoal desce a lenha em mim, né, porque eu não estou dando conta, a professora reclamou, enfim, e aí ninguém quer entender o que está acontecendo, porque às vezes também, claro, aí vamos também fazer justiça, né? Existem momentos em que o pai precisa pegar firme porque o menino não quer realmente estudar. Isso é uma coisa, né? Mas muitas vezes não, a gente vai estar diante de situações em que a gente, como você falou, a criança está pedindo socorro e às vezes a gente não vê. E quando vai ver, a situação já tomou uma proporção muito maior, né? Que se torna muito mais difícil a gente trabalhar. Porque a gente não vai estar trabalhando agora só contra uma dificuldade cerebral. A gente vai estar trabalhando contra a visão da própria criança e do próprio adolescente de que ela não dá conta daquilo. E isso às vezes, é muito mais difícil do que o transtorno em si. No caso, nessa época do meu filho, a gente teve que parar tudo, terapia, que seja, só cuidado emocional dele, só a psicóloga. Esquecer, alfabetizar, tudo, porque ele estava destruído, entendeu? Ele não conseguia, ele não estava mais se conseguindo fazer nada, né? E é o que voltando na sua fala, sobre a família, ela tem que buscar informação para saber lidar com o filho. Só que dentro, saber das dificuldades, porque senão a própria família faz bullying com o filho, eu falo. Porque ela fica afirmando o que a criança não consegue. Aí, o que a criança vai fazer? Nossa, eu sou um inútil, né? Eu não vou conseguir. Então, a família tem que buscar informação, tem que exaltar, mas também tem que mostrar que quem manda é a mãe, o pai, ou quem cuida, né? Porque a avó, quem é o responsável que manda. É a hora de estudar, mesmo com a dificuldade, vai estudar. Entendeu? Isso. Então, isso tem que ter. A hora, a mãe, o pai ou quem cuida da criança tem que mandar. Essa coisa do filho, né? Só que a gente tem que entender as dificuldades, mas não ficar colocando lá para cima as dificuldades e a criança vai se achar inútil. Aí a própria família fica falando que o outro faz bullying, mas às vezes a própria família está fazendo bullying, né? Isso, e o que é que a gente percebe muitas vezes, né, Samantha, assim, que a gente pode ter duas visões, aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? A gente pode ter a visão de que,
apesar de você estar com dificuldade nisso, olha tudo que você conseguiu e olha o que você consegue quando você se esforça e quando você se dedica. Ou a gente pode ter o outro lado da moeda. Ó, você está fazendo tudo certo, mas ó, infelizmente você ainda está cometendo o mesmo erro, está cometendo o mesmo erro. Então, às vezes, é a mesma situação. Só que quando a gente, assim, não é, muitas vezes, a gente, não é assim no sentido de a gente ignorar ou negar a dificuldade. A dificuldade, ela existe. Mas quanto mais a gente reforça assim, que apesar de tudo de bom que você está fazendo, infelizmente você ainda está persistindo nesse erro, isso gera uma visão muito negativa da coisa. Quando a gente começa a trabalhar no sentido de, não, ó, apesar de ter essa dificuldade, mas olha o que você está conseguindo, como você é bom em outras coisas e como você consegue até contornar essa dificuldade e ir em frente. Então, a gente trabalha essa questão da autoeficácia no sentido de que a criança e a adolescente ela se sinta capaz, falar assim, não, eu tenho essa dificuldade, eu sei, não adianta eu negar, pelo contrário, a negação ela é um dos principais prejuízos. Por quê? Porque a gente vai levando com a barriga, quando a coisa vem dar problema, já deu um problema muito maior do que poderia, assim, ter sido resolvido anteriormente. Então, negar não é o caminho. Mas é no sentido de falar assim, beleza, existe essa dificuldade, porém, eu consigo dar conta apesar dela, né? Como a gente vê, por exemplo, assim, eu acho fantástico os atletas paralímpicos, né? Inclusive, assim, alguns estudiosos até falam dos atletas paralímpicos como sendo, por exemplo, pessoas portadoras de altas habilidades do ponto de vista psicomotor mesmo. Porque, apesar de uma dificuldade, o cara tá ali, não tinha uma perna, não tinha um braço, né? E aí faz natação. Eu fico pensando, se fosse, eu acho que só de ver, às vezes, eu tava assim nas Paralimpíadas, eu ficava, meu Deus, já me deu um nervoso aqui, porque eu pensava, se fosse eu tinha morrido afogado lá. E o cara deu um caldo, ainda faz uma velocidade maior do que a gente, se a gente pular na piscina, o cara ainda dá um toco na gente, né? Então, assim, apesar, ele não é assim, não é negar a dificuldade, né? A dificuldade existe, mas apesar dela, eu vivo a minha vida e eu sou bom e eu vou dar o gás aqui e vou procurar as minhas alternativas, né? Então é muito disso, assim, não é a gente viver em detrimento do rótulo que foi colocado, mas saber que, na verdade, a gente tem potencialidades que, quando bem exploradas, elas vão perpassar e vão superar muito e às vezes até compensar essas outras dificuldades. Aí é onde entra uma avaliação bem feita, aí é onde entra uma equipe muito boa e é onde entra principalmente a família, né? A família, assim, é aquela coisa que eu estava dizendo semana passada, a gente tá... família é um grande barco e cada um tá com um remo. Se a gente não remar todo mundo junto, sincronizado, a coisa não anda, entende? Pode assim, ser o melhor barco, o barco mais bonitão de todos, o melhor Remo 2000 Pro, enfim. Tem que estar todo mundo andando na mesma linha. Senão a coisa não anda, né? Doutor, eu tenho 3 minutos só. Ah, meu Deus, o Mas se papo tá quiser, tão bom. não sei, se você quiser cortar aí, a gente faz depois, ou se você quiser parar e continuar mais um pedacinho. Bom, a gente tá, um papo tá tão bom. Ó, então, o que eu ia dizer? Assim, esse papo. Então, assim, a grande mensagem, né? Eu falo, famílias se informem, procurem os profissionais, né? Que a criança só vai sofrer menos, né? E rótulo, né? Não tenha rótulo, né? Eu adorei. Depois eu vou procurar seu post, viu? Adorei eu te mando lá. Adorei isso, sobre rótulo. E, doutor, como que é? Eu queria saber seus contatos, o pessoal entrar em contato com o doutor. Pode entrar em contato pelo próprio Insta aqui, o Insta direciona, né? Lá na minha bio tem o link do Dr. Alia, né? Que direciona para o Instagram, para o telefone de contato do consultório, tem o telefone que a gente pode entrar em contato lá, eu mando o cartãozinho virtual, mas aqui pelo Instagram a gente já consegue conversar. Aí já te acha, né? Já pode achar, tranquilo. Temos live essa semana? Mais live? Essa semana não, essa semana vai ser um momento de descansar. Meu pai tá aqui, fez um tratamento também, aí eu vou cuidar do pai. Então tá, aí a gente vai divulgando as lives. Tem o Ribas aqui falando que a dificuldade nos define, não nos define, realmente, exatamente. A dificuldade nos define. Pelo contrário, eu acho que a dificuldade nos faz achar potencialidades que a gente não sabia que tinha. Exatamente, porque você vê esses atletas que você acabou de falar, o que eles treinam, né? Então, quem sabe, esse é o segredo, né? Treinar.
Exatamente. E encontrar aquela força que a gente não sabia que tinha e não saberia se não tivesse uma dificuldade. A dificuldade, ela Verdade. traz de dentro da gente um potencial que a gente não imagina que a gente tinha. Olha, doutor, sou sua fã, viu? Muito obrigada. Oh, Adorei, adorei. Ó, Obrigado. obrigada, uma boa noite. Ah, eu vou levar meu filho aí. Me aguarde. Beleza, aqui então. Obrigado. Tem dois aqui. Pessoal, Tranquilo. obrigada por estar aqui com a gente, viu? Os amigos do doutor, meus amigos, muito obrigada e uma boa noite. E aqui está uma chuva que está caindo no mundo. Vamos aproveitar agora para descansar. Vamos, obrigada, viu? Uma boa Obrigado, noite. Você também. Tchau, tchau, pessoal. Ó, vai ficar gravada. E a gente marca a próxima. Já tá marcado. Beleza. Deixa eu ver, agora eu preciso tirar aqui, peraí. Ela vai cair sozinha. Agora tem que deixar ela cair. Ela vai acabar. Tem 12 segundos. Ela não cai, não fecha agora. Não fecha, não? Então vamos fazer cera aqui. 12 segundos para 3. Tchau!